Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Quando os apóstolos, os discípulos, começaram a pregar a palavra, havia um homem chamado Estevão, que ele foi confrontado. Ele foi confrontado porque ele estava falando de Jesus. E nesse confronto ele teve um momento de defesa dele, ele pôde falar. E na fala dele ele conta a história da humanidade, do agir de Deus. E no final fala uma verdade àqueles homens que eles haviam matado os profetas. E também eles haviam matado aquele que havia vindo para trazer a vida. E aqueles homens não gostaram muito do que eles ouviram, porque a verdade dói. A verdade, ela dói. Mas a verdade de Deus, além de doer, ela também traz vida. Dói, mas traz vida. Lá em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, abra aí. A reação daqueles homens foi a seguinte: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E no versículo 1 do capítulo 8 diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Somente até aí. Feche seus olhos, guarde a sua Bíblia, feche seus olhos e fale com Deus. Peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, esta é a Tua palavra, Pai. Meu Deus, vem falar a cada coração, a cada vida. Meu Deus, vem através da Tua palavra, meu Deus, transformar a vida de cada um, meu Deus. Meu Deus, a Tua palavra nos traz renovo, nos traz a direção. A Tua palavra, meu Deus, às vezes ela dói, mas ela provoca em nós mudança, Senhor, de comportamento. E mudança, Senhor, para que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem reservado para todos nós. Meu Deus, que seja o Teu Espírito Santo falando a cada vida, meu Deus, através da minha vida nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. É o único lugar na palavra de Deus em que nós vemos que alguém olhou para o céu, viu o trono de Deus e os céus abertos, e ele viu Jesus em pé, ao lado do Pai, em pé. Aquele homem, Estevão, ele estava sofrendo por fazer algo bom. Ele estava sendo julgado de uma forma injusta por estar fazendo algo correto, por levar a palavra de Deus ao perdido. Ele estava sendo julgado, mesmo estando correto nas suas atitudes, ele estava sendo julgado injustamente. E apesar de ele ter uma palavra de defesa, ele já estava condenado, não tinha o que fazer. Mas a palavra dele irritou tanto os homens, que o texto que nós lemos aqui diz que eles rangiam os dentes. Eles ficaram raivosos, com muita raiva, por causa daquilo que eles haviam ouvido. E a reação deles foi expulsar ele de dentro da cidade,
e apedrejar Estevão. Apedrejar ele até a morte. Mas nesse momento de aflição, Estevão tinha a certeza da salvação dele. Estevão não tinha dúvidas de que Jesus já estava o aguardando, e de pé, ao lado de Deus, observava. De pé, ao lado do Pai, estava de olho em Estevão. Estevão ali, em alguns minutos, ele receberia a coroa da vida. Receberia uma recompensa enorme. Mas a partir disso, aquele homem que estava ali, Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, o grande apóstolo Paulo. Logo depois deste ato, Saulo, ele pega cartas de permissão para perseguir os cristãos, aqueles que falavam de Jesus, o Cristo. E ele começa a perseguir aquela igreja que havia sido recém-formada pelo próprio Jesus. Começa a perseguir a igreja e matar as pessoas que serviam, declaravam ser cristãos. Isso fez com que todos os discípulos, sem exceção, todos os discípulos, apenas os apóstolos ficaram ali em Jerusalém, mas os discípulos todos foram espalhados. Todos os discípulos precisaram correr, fugir, porque senão eles iam morrer. Eles não poderiam mais ficar reunidos ali, porque Saulo, o grande matador de cristãos, estava atrás daqueles que professavam a sua fé em Cristo. Agora imagina alguém perseguindo você para te matar. Imagina alguém indo no seu encalço para tirar a sua vida. Isso deve ser desesperador. Eu não sei se alguém já passou por esse tipo de situação, mas em São Paulo a gente ouvia muito falar de pessoas que iam ser assaltadas, que tentavam fugir, tentavam correr. Eu imagino o desespero dessas pessoas. Eu acho que ninguém aqui passou por nenhuma situação dessa, de alguém querendo matar você. Eu acho que ninguém aqui precisou fugir de ser pego por alguém que queria tirar a vida. Ninguém passou por isso aqui. Só que no mundo espiritual a gente passa por isso todos os dias. Porque o que Satanás quer é tirar a nossa vida de ir para o céu e mandar a vida de cada um para o inferno. Ele está perseguindo todos. Todo mundo está sendo perseguido. Só que a gente não vê. A gente não está atento a isso. Os nossos olhos não enxergam. Mas apesar da perseguição, os discípulos ali todos dispersos, não estavam mais reunidos como igreja, cada um para uma cidade, cada um para uma vila, todo mundo correndo. Mas aconteceu algo que era programado pelo próprio Deus. Eles começaram, por onde eles iam, eles começaram a pregar a palavra. Eles se escondiam numa casa e falavam de Jesus naquela casa. Eles iam para uma vila onde tinha uma praça, eles pregavam na praça. Eles passavam por uma multidão reunida e começavam a pregar, falar de Jesus. Por onde eles iam, eles falavam de Jesus. Filipe foi até Samaria e pregou a palavra, e pregava, e batizava as pessoas. E muita gente se converteu naquele lugar. Milhares de pessoas, não foram poucas. Milhares de pessoas. Tanto é que depois 2 dos apóstolos que estavam em Jerusalém precisaram ir até lá para dar um apoio, para reforçar, para discipular, para cuidar daqueles que estavam se convertendo. As pessoas, mesmo sabendo da perseguição,
daquele homem chamado Saulo, que queria matar, elas estavam seguindo o caminho contrário. Elas estavam se convertendo. Estavam recebendo Jesus como o Salvador de suas vidas, como o Senhor de suas vidas. Aquela perseguição, ela já estava toda programada. Estava se cumprindo ali o que Jesus havia falado em Atos, no capítulo 1. Abra lá sua Bíblia, está pertinho aí, só voltar um pouco. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus disse ali: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ali começou a se cumprir aquilo que Jesus havia falado. No meio da perseguição, os discípulos precisaram fugir, mas só que eles não perderam a essência. Fala para quem está do seu lado: eles não perderam a essência. Eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles só não queriam morrer, só não precisavam morrer. Estevão não teve escolha, não tinha como ele fugir, porque se ele tivesse como correr, com certeza ele teria corrido, para preservar a sua vida, para continuar pregando às pessoas, para continuar falando de Jesus às pessoas. Esse tipo de perseguição foi uma das piores que existiu na história. A gente lê em poucos versículos que Saulo matava os cristãos e tal, só que era uma carnificina. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas tiveram suas cabeças cortadas, tiveram o seu corpo torturado, muitas pessoas sofreram, porque serviam a Cristo. E às vezes a gente passa por algumas perseguições na nossa vida, e as perseguições elas vêm no dia a dia, no trabalho, nos negócios. Às vezes é por inveja, às vezes alguém olha para você, te inveja por aquilo que você é, pela forma como você é, por aquilo que você faz, porque ela não tem a capacidade de fazer como você faz, porque o jeito que você faz é só você que faz. E ao invés da pessoa procurar se capacitar, melhorar, querer aprender, não, ela tem inveja e ela começa a perseguir. Pessoas são perseguidas por causa de inveja. Quem aqui já sofreu algum tipo de perseguição? Levanta a mão. Aí, talvez você não se lembre, talvez você não estava atento a isso. Olha só, às vezes a perseguição pode ter vindo contra você por maldade, porque a pessoa tem um coração ruim e ela é perseguidora. A gente participava e tinha uma equipe de treinamento comportamental, e as pessoas falavam: meu Deus, o meu chefe é o maior perseguidor que eu conheço, o meu chefe é o maior carrasco, se desse um chicote na mão dele, ia ser o brinquedo preferido. Imagina, um chefe desse naipe, desse tipo. E tem gente que às vezes ela tem determinado poder na sua mão, determinado cargo, e ela usa isso para machucar as pessoas, para humilhar as pessoas. Persegue simplesmente porque às vezes estão numa posição inferior, porque quer massacrar. Maldade, simples maldade. Às vezes as perseguições vêm por ideologias. O que é uma ideologia? Não é um pensamento diferente, porque se a gente sentar para conversar num grupo de pessoas, a gente às vezes pode pensar diferente. Em muitas coisas a gente pode pensar diferente, mas o pensar diferente
não faz com que a gente tenha raiva um do outro. De forma alguma, há respeito, precisa existir respeito. Mas a ideologia, ela não respeita o pensamento do próximo. Você está compreendendo isso? Nós pensarmos diferente é comum, é normal e tem que ser totalmente aceitável. Agora, quando há uma ideologia, a ideologia, ela força a barra, ela quer que aquele pensamento entre na cabeça dos outros. Ela quer fazer com que aquele modo, aquele raciocínio, aquele pensamento, seja uma realidade para todo mundo. E às vezes, por causa de ideologias, pessoas sofrem perseguições, porque elas pensam diferente, e elas não são respeitadas porque pensam diferente. E a gente vê isso muito, vê isso demais, por aí. Você sabe do que eu estou falando, não preciso desenhar. Você sabe muito bem, e as perseguições vêm. Às vezes você é chamado de nomes como fanático, como qualquer outra coisa, porque você vem aos cultos, porque você tem a Bíblia como a verdade para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela se torna a realidade na sua vida. E aí alguns olham para você e rotulam você de inúmeras formas. Por quê? Elas têm um pensamento diferente, mas isso se torna uma ideologia. Elas querem incutir isso dentro da nossa cabeça. E a gente tem que aceitar? De forma alguma. Eu não sou obrigado a aceitar nada. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Eu aceito aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero viver como realidade para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Assim tem que ser. Eu preciso ser livre para decidir o que eu quero. Pelo menos essa é a minha forma de pensar. Isso não é uma ideologia. Eu não forço a barra em ninguém, mas pelo menos eu defendo a liberdade. A gente precisa defender a liberdade. Às vezes a perseguição vem por pura implicância. Não gostei do cabelo do fulano. Tinha um monte de cabelo diferente aqui hoje. Não gostei. Vou começar a fazer algo para perturbar. Não gostei de tal fala. Não gostei de tal coisa. Vou derrubar essa pessoa. Ela implica. Se implica. Percebe que as perseguições, elas fazem parte do nosso dia? Se eu perguntar de novo, se alguém já foi perseguido, no mínimo o número de mãos dobra. Porque agora ficou mais claro para você. Está entendendo isso? Pergunta para quem está do seu lado, você está percebendo o que está ao nosso redor? Às vezes a perseguição vem porque é um empurrão. Fala para quem está do seu lado, um empurrão. O que é um empurrão? Às vezes é Jesus te dando um empurrão para você melhorar. Às vezes é Jesus falando, filho, vai, já não mandei eu, já não falei para você, seja forte e corajoso, vai. Às vezes a gente precisa de um empurrão, e às vezes esse empurrão vem em forma de perseguição. Como? Que tipo de perseguição? Alguém se levanta, você fala, meu Deus, eu vou perder meu emprego, eu preciso orar mais. Olha só. Aí o que você faz? Ora mais. Acorda um pouco mais cedo, dobra o joelho e ora. Não, eu vou orar de madrugada também, 3 horas da manhã, ora. Agora eu vou fazer jejum, eu vou consagrar jejum, porque eu preciso ouvir melhor a voz do Senhor. Está entendendo? Às vezes é um empurrão, só para você fazer algo que você já deveria estar fazendo. Às vezes é só um empurrãozinho que precisa. Quem já empurrou o carro sabe. Às vezes é só um empurrãozinho para chegar na bomba para abastecer de novo. Não é assim? Só falta um empurrãozinho.
O tema dessa mensagem é crescimento forçado. Fala comigo, crescimento forçado. Às vezes Jesus quer que a gente cresça, mas a gente não está ligado, não está atento, não está percebendo. Quem planta, quem trabalha com plantação sabe que tem um crescimento na planta que você faz que é forçado. Você dá uma carga de vitamina nela e ela cresce mais rápido, mais forte. É um produto que põe lá que para que a praga não mate ela quando ela estiver pequenininha, ela já cresce rápido. A gente vê isso nos campos aqui. Você passa, um dia está tudo lá só na terra. Na outra semana você passa, já está um negócio desse tamanho aqui, subindo. Não é um crescimento natural, é um crescimento forçado. Precisou de um empurrão, precisou de algo a mais. Às vezes, está tudo bem para a gente, está tudo legal. Eu trabalho, eu ganho o meu salário, eu compro as coisas para casa, compro roupinha para mim, para a esposa, para os filhos, está tudo indo muito bem e eu estou muito feliz. Não é assim às vezes? Está tudo maravilhoso. Esse lugar é muito perigoso. Esse momento da nossa vida, ele é muito perigoso. Isso se chama zona de conforto. Parece que está tudo bem. Você se sente bem acomodado, bem relaxado, bem tranquilo, não tem um problema vindo, as contas estão em dia, não tem ameaça de cortar a água, não tem ameaça de cortar a luz. Ó que vida chata, não tem uma aventura, uma adrenalina, um boleto que venceu. Olha só, está tudo tranquilo. Quando está tudo muito tranquilo, parece que é o melhor momento da nossa vida, mas você precisa ficar atento. Fala para quem está do seu lado, você precisa ficar atento. Quando esse momento muito tranquilo acontece, a gente precisa ligar um sinal de alerta. Fala para quem está do seu lado, precisa ligar um sinal de alerta. Precisa. Pô pastor, você está cortando o meu barato, você está cortando o meu momento, você está estragando o meu momento, está tudo tão legal, né Jefferson, Ana, está tudo tão legal, acabaram de casar, estão em lua de mel, está tudo maravilhoso. Fica vermelho não, Jefferson, aumenta o ar em cima do moço. Está tudo mil maravilhas, não estou falando disso, mas no momento em que as coisas estão assim muito tranquilas para nós, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque a vida ela é feita de altos e baixos, ela não é feita de um caminho lisinho, tranquilo. Pastor, mas eu sou crente, me converti, sou fiel, dizimista, ofertante na igreja, faço o meu dever de casa, faço o meu devocional, oro a Deus. Jesus disse, no mundo tereis uma vida de marasmo. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus nos alertou que a vida não seria um mar de rosas. Jesus já passou como seria, já disse o que aconteceria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu venci o mundo. E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, se comerem alguma coisa envenenada, não lhes causará dano algum. O que Jesus está falando? Você vai ter enfrentamento, mas eu te dei poder e autoridade.
você vai ter problemas para resolver pela frente, mas eu te dei poder e autoridade. Ele é a nossa esperança, é Ele quem nos conduz. Mas, olha só, quando a vida dá aquele marasmo para nós, às vezes, a gente se encontra como está lá em Provérbios 27, abra sua Bíblia. Provérbios 27, versículo 7, diz assim: quem está farto, pisa o favo de mel, mas para o faminto, até o amargo é doce. Às vezes a coisa está tão boa para a gente, que a gente despreza as coisas, que talvez a gente necessitasse em algum outro momento. Já viu a pessoa que come chocolate todo dia? Você oferece chocolate para ela, o que ela fala? Ah, não quero. Ah, oferece chocolate para a pastora. Viu? Não enjoa. Ali é alegria garantida. Mas, às vezes a coisa está tão legal, está tão boa, que a gente despreza os pequenos detalhes. A gente despreza as preciosidades que Deus nos dá. A gente despreza, porque está tudo legal, tudo bacana. A gente não fica atento. Mas quando a gente está no momento da dificuldade, olha o que a palavra diz: para aquele que está necessitado, até o amargo é doce. Até o que está ruim de comer, desce que é uma maravilha. Tudo é questão de qual momento nós estamos vivendo. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o momento que você está vivendo? Fique atento. Tem uma historinha de um vagalume, e o vagalume estava lá pela floresta à noite, e de repente uma cobra começa a perseguir aquele vagalume, e o vagalume acha estranho aquilo, né? E é uma história, então você vai acreditar no que eu vou te contar. E o vagalume foge para lá e foge para cá, e a cobra não para de perseguir ele. Daqui a pouco ele para e fala: cobra, o que está pegando? Eu não sou da sua cadeia alimentar, eu não sou alimento para você. Por que você quer me comer? Por que você está me perseguindo tanto? Aí a cobra: é que a tua luz me incomoda. A tua luz me incomoda. Às vezes a perseguição vem sobre você, porque aquilo que você está fazendo, que é bom, está incomodando. Está incomodando. Mas quando incomoda, incomoda o inferno, incomoda Satanás. E aí ele manda lá a cobra perseguir você, para fazer você fugir, para fazer você se esconder. Mas a palavra de Deus, 1 Coríntios, abra comigo lá, ela nos dá uma certeza quando as perseguições vêm sobre a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 10. No versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Quando a perseguição, a tentação, o problema, a dificuldade vem sobre nós, nós temos alguém que cuida da gente. Nós temos Jesus que cuida de nós, que está atento,
que não deixa nenhum detalhe passar despercebido. E ele fala: eu não permito que venha sobre os meus filhos uma tentação, uma privação, uma provação maior do que eles sejam capazes de suportar. Mas além de vir o problema, a palavra diz que ele também dá o escape, que ele também dá a direção de como nós vamos vencer essa dificuldade. Você já sentiu vontade de orar em algum momento? Do nada, fala: preciso orar agora. Deus está dando a direção. Você já tomou um empurrão e falou: eu acho que eu preciso orar mais, eu acho que eu preciso jejuar mais, eu acho que eu preciso estar mais na igreja, acho que eu preciso ficar firme com o Senhor. Você acha que esse pensamento veio à toa? É o inimigo que está mandando eu ir para a igreja, é o inimigo que está forçando a barra para eu ser dizimista. O inimigo quer que você seja dizimista. Acorda para a vida. O que o inimigo quer é que você não seja, que você entre em falência. É isso que ele quer. O inimigo não quer que você venha para a igreja, é o que ele menos quer. Acorda. Às vezes tem gente que fala: não, é o inimigo que está falando para eu fazer tal coisa, e é coisa que é de Deus, de estar mais nos cultos, de jejuar, de orar. O que ele quer é que você não faça nada disso. O que ele quer mesmo é que você vá para o inferno. É isso que ele quer. Isso arde no coração de Satanás. Todo dia, como se ele dormisse, né? Mas se ele dormisse, ele ia acordar e ele ia falar: quem que eu vou pegar hoje? Quem que eu vou mandar para o inferno hoje? Essa é a paixão dele. Ele faz isso com muito afinco contra a sua vida. Então desperta, acorda, ainda é hora. O Senhor te chama a você orar mais, a você se consagrar mais, a você se dedicar mais, a você dar mais um passo. E como é que eu vou saber o que está vindo contra mim? Às vezes a gente não precisa saber. Às vezes Deus não quer que a gente enxergue essas coisas, para proteger a nossa mente, o nosso coração. Mas uma coisa Ele deixa claro: que o mal vem sobre nós, que o mal nos persegue, que o mal tenta nos afligir todos os dias. Lá em 1 Pedro fala que Satanás é como um leão, que ele está ao derredor, bradando, bramando, procurando alguém que possa tragar. Como um leão faminto, procurando alguém que possa devorar. Ele está procurando. E às vezes Jesus está te dando um empurrãozinho: vai lá, meu filho, ora um pouco mais. Vai lá, minha filha, lê um pouco mais a Bíblia. Abre essa Bíblia aí todo dia. Faz um devocional. Pede para Deus guardar o seu dia. Acorda, agradece por aquilo que eu estou te dando. Pastor, eu não sei orar. Fala: Senhor, obrigado pelo alimento que está na mesa, em nome de Jesus, amém. Faz alguma coisa, mas fala com Deus em algum momento. Começa. Fala para quem está do seu lado: começa. Vocês já viram a maratona lá de São Paulo, São Silvestre? São 42 quilômetros, não tenho certeza, mas é longe de chegar. Como é que a pessoa consegue vencer a São Silvestre? Dando o primeiro passo. Se ela não sair do lugar, ela não termina. Mas ela precisa começar. Ela precisa dar o primeiro passo. Para qualquer coisa na vida a gente precisa começar. Eu quero casar, mas não começou nem a namorar. Não, mas eu gosto de uma menina, mas ela sabe. Não, se ela souber, ela foge. Então cuidado. O que você quer?
O que Deus está enchendo o seu coração para você ir atrás? O que Deus está fazendo arder dentro do seu coração para você perseguir na sua vida? O Senhor quer que você continue firme no seu propósito. As batalhas da vida, elas vêm todos os dias. As lutas vêm, as perseguições vêm, mas o Senhor dá o escape. O Senhor dá a saída. O Senhor está te dando a saída hoje. Talvez você veio aqui hoje só para ouvir que você precisa orar um pouco mais. Só isso. E já vai fazer uma grande diferença. Pastor, só isso? Não tenho algo que eu tenho que fazer que é excepcional? Excepcional é fazer o que você não faz. Isso é excepcional. Não adianta eu querer que a minha vida seja diferente, se todo dia eu faço tudo igual. Se eu faço tudo igual, a minha vida vai ser igual sempre. Se eu não fizer nada diferente, a minha próxima semana vai ser igualzinho a que já passou. Mas se eu começar a fazer algo a mais, e se eu ler um pouquinho da Bíblia a mais, e se eu ler a Bíblia todo dia, se eu deixar ela aberta lá, porque eu vou sentar, antes de eu tomar café, ou sei lá que horas eu vou ler, eu vou tirar um tempo ali para eu ler, alguns versículos, um capítulo, o que seja. Se você fizer algo diferente, fala para quem está do seu lado, se você fizer alguma coisa diferente, tudo vai mudar. Não é alguma coisa que muda, tudo muda. Tudo muda. Pega uma saída errada numa estrada para você não ver se o caminho muda por completo. Muda tudo. Faz algo diferente, sua vida vai só melhorar. Jejue. Consagra um jejum. Falei, eu vou jejuar pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana, tal dia, eu vou fazer um jejum. Esse dia vai ser especial. Vai ser, sei lá, quarta-feira, que tem campanha na igreja. Eu vou jejuar toda quarta. Vou começar na hora que eu acordar, vou até o meu horário de almoço, e eu vou dedicar tempo de oração a Deus. Eu vou falar com Ele, eu vou ter tempo de oração. O que você fizer de diferente vai mudar a sua história. O que você fizer de diferente na sua vida vai transformar a sua vida. Seja constante. Agora eu vou ler a Bíblia inteira então, já nunca li, vou ler a Bíblia de capa a capa. Não vai conseguir, não cai nesse conto da carochinha, não cai nessa mentira. Você vai se frustrar. Mas pega, fala, eu vou ler Provérbios, vou ler um capítulo por dia, tem 31 dias no mês, vou ler um por dia. Leia Provérbios, leitura agradável, fácil entendimento. Leia o Evangelho de João, gostoso de ler a história de Jesus. Você lê um pouquinho todo dia, se alimenta da palavra. Você vai ver que daqui a um ano a sua vida será totalmente diferente. Mas você precisa fazer algo diferente agora, não é depois. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos fazer algo diferente agora. Agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, não é no mês que vem, não é voto de virada de ano. Não, em 2024 eu vou ler a Bíblia. Para com isso. Abre a Bíblia na tua casa hoje, a hora que você chegar. Antes de dormir, lê um pouquinho. Amanhã quando acordar, lê mais um pouquinho. É agora. Fala para quem está do seu lado, é agora. Fala para outra pessoa, e a hora é agora. A hora é agora. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8.
versículo 31. Aleluia. E vai ficando de pé no seu lugar. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, perseguidos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nada vai poder fazer você ficar fraco, nada vai ter poder de te derrubar, nada vai conseguir fazer você desistir, porque você está firme com o Senhor, porque hoje você está tomando uma decisão de fazer algo diferente, porque hoje você está decidindo fazer algo a mais, porque você já está olhando lá na frente, você já está vendo a sua vida lá na frente, como ela vai ser. Você já parou para pensar? Como vai ser a sua vida daqui a um ano? Final de outubro de 2024. Como é que você vai estar? Pergunta para quem está do seu lado: final de outubro do ano que vem, como é que você vai estar? Se eu te ver aqui dentro no final de outubro do ano que vem, eu sei que você está melhor do que hoje. Se você não estiver aqui, eu vou saber que Satanás já ganhou a batalha. Eu vou saber que você perdeu. Eu vou saber que você não continuou firme. Eu vou saber que mesmo Jesus te dando um empurrão hoje, você desistiu. Leia Romanos 8 na sua casa, hoje antes de dormir. Romanos 8, a partir do versículo 31. Leia hoje, leia amanhã cedo, a hora que você acordar. Leia amanhã antes de você dormir de novo. Leia no outro dia antes de você acordar. Fala: Senhor, eu vou gravar isso aqui na minha cabeça. Eu vou ficar firme, eu vou ficar constante, nada vai me derrubar. No próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano, a cada dia que passar, eu vou estar mais firme com o Senhor. A cada dia que passar, eu vou ver o Senhor me dando vitória. Você tem que se sentir incomodado. Você tem que se sentir com o brio hoje mexido. Você tem que sair daqui melhor do que você entrou hoje. Se a tua palavra na porta for assim: eu não venho mais nessa igreja porque você é fraco. E aqui a gente não cria gente fraca, aqui a gente cria águia. Você é águia. Você vai voar muito alto. O Senhor vai te fazer crescer. Guarde isso no seu coração. Você é águia. Você vai crescer em nome de Jesus.